Isso aqui é um stent tardio, para vocês verem que o stent ele vai ficando incorporado que aqui vocês nem enxergam mais onde está o stent, ó. Aqui é uma traqueoplastia por deslizamento, tá? E aqui era a zona do stent. Vocês não enxergam mais nada do stent, ó. Vai voltar aqui para vocês verem que não tem mais nada, ó, do stent ali, ó. Ficou naquela porção, ficou uma leve redução de calibre naquela porção ali, mas vocês não dá para perceber a área do stent, só para a redução de calibre ali. Esse é um caso que o caso não é meu, mas eu acompanho atualmente. Essa paciente tem uma estenose congênita da traqueia. Na época, foi colocado um stent metálico nessa paciente, né? Isso fazem 8 anos. Parece que não tinha alternativa nenhuma, a paciente não saía de ventilação mecânica, não fizeram cirurgia nessa paciente. E, atualmente, essa paciente está com 8 anos, ela tem um VF1 de 77%, né? E uma capacidade vital forçada de 87%. Então, ela tem ainda uma certa boa função pulmonar, mas ela cansa durante a atividade física. E assim quando a paciente chegou para a gente, que estava o stent metálico, ó. Você vê que o stent ele não estava, ele estava parecendo até longe da parede traqueal, né? Ele nunca mais tinha sido mexido. O que a gente fez? A gente não quis tirar esse stent, a gente dilatou o stent, né? E ficou assim o resultado. Foi após dilatação. Então, a gente deixou o stent, a gente abriu o stent e deixou ele incorporado na parede traqueal. Vou passar um pouco mais. Isso aqui é outro caso com stent. Alguns anos depois da utilização do stent, vocês veem que aqui é o stent, ó, e aqui uma certa redução do calibre traqueal, mas no calibre bom da traqueia. Isso aí também foi uma traqueoplastia por deslizamento, onde a gente utilizou stent na via aérea. Esse aqui é um paciente que também tinha malácia bilateral. A gente utilizou stent bilateral. O paciente não saía de ventilação mecânica. Isso é 3 anos depois, mas a gente mal consegue ver o stent na via aérea. Vocês veem que ainda o brônquio ele é mais ou menos comprimido distalmente no brônquio principal esquerdo. Mas aqui vocês podem acreditar em mim que tem um stent aqui nesse brônquio principal. E também tem um stent do outro lado aqui também. E outro problema que a gente encontra com bastante frequência é a estenose, né? A estenose tanto brônquio quanto traqueal. Essa estenose a gente pode tratar de diferentes maneiras. A gente pode tratar com velas de dilatação, até com o próprio tubo orotraqueal, insuflar o balonete, puxar. Só que a gente acha que é muito traumatizante esse tipo de dilatação. Então, a gente tenta sempre, quando puder, a gente tenta utilizar a dilatação com balão. Algumas vezes a gente também utiliza o laser para esse tipo de estenose. Então, a gente usa normalmente o laser de diodo para esse tipo de estenose. Então, aqui uma estenose que a gente utilizou o laser. E depois que a gente utiliza o laser, a gente também pode utilizar o balão para melhorar a superfície de abrangência e o calibre da traqueia. Aqui, olha, depois da uso do laser. Aqui. Depois a gente pode usar um balão para melhorar a dilatação também. Então, aqui que é a estenose, o laser utilizado, porque a estenose era muito grande, muito rígida a estenose, e a gente utilizou o laser para o balão depois para melhorar um pouco essa estenose. A gente pode fazer dilatação por broncoscopia rígida. O broncoscópio rígido também pode ser utilizado, principalmente em emergências, mas o que a gente faz basicamente é a dilatação com balão desses pacientes, né?
E a gente utiliza balão de dilatação tanto pulmonar e, como eu falei para vocês, a gente utiliza o balão de dilatação vascular, que é muito mais barato que o balão de dilatação pulmonar. Então, normalmente, a gente pode utilizar laringoscopia de suspensão e depois a gente identifica a área de estenose, dilata por 1 a 2 minutos, né, com o balão na sua pressão máxima, né, claro, de acordo com a via aérea do paciente, e esse aqui é o resultado final depois da dilatação. Tá? Esse aqui também é outro caso, que a gente utilizou o balão para dilatação, e normalmente esses pacientes são pacientes que foram entubados e evoluem para o estridor. Né? Vocês veem que até tem um tecido de granulação aqui nesse paciente. Laringoscopia de suspensão a gente utiliza com certa frequência, né? A gente aprendeu isso tudo com o pessoal da otorrino, que a gente trabalha junto com o pessoal da otorrino para as patologias de via aérea, principalmente via aéreas superiores e via aéreas proximais. As distais, normalmente, a gente maneja sem o pessoal da otorrino, né? Então, a gente tem certa experiência com as laringoscopias de suspensões, que nos ajudam a manejar com as duas mãos a via aérea. Né? Esse aqui é um caso de estenose brônquica, né? Vocês veem que tem uma estenose na tomografia. Esse paciente não saía de ventilação mecânica, era um paciente que veio do Rio de Janeiro na época, né? Vocês veem que tem uma estenose em web, né? Era traqueostomizado. Esse aqui é o resultado final. O que a gente fez? A gente dilatou com uma vela, a gente passou a vela pela traqueostomia, ó. A gente tentou com Fogart na época, a gente não tinha os balões de dilatação na época, então a gente fez com uma vela de dilatação e funcionou super bem. Então a vela de dilatação funciona também se a gente não tiver balão de dilatação. Então, esse aqui é o resultado final. Esse aqui é um paciente que tinha uma estenose do brônquio intermediário. Ele foi após intubação e ventilação mecânica. A gente usou o balão de dilatação nesse caso. Esse aqui é usando o balão de dilatação. Esse aqui é o resultado final. Então, vocês veem como abriu muito o brônquio intermediário. Esse paciente eu dilatei 8 vezes com balão de dilatação, até que estabilizou a estenose e atualmente, já faz mais uns 5, 6 anos, ele nunca mais retornou e está completamente assintomático. Eu teria alguns casos clínicos, Gilson, mas eu acho que já está na hora, assim, para mostrar os casos clínicos. Eu queria só saber se vocês se tem alguma pergunta, algum comentário. Eu acho que eu teria alguns casos para apresentar, mas eu acho que é interessante, pelo menos, discutir, né? Alguma coisa que vocês gostariam de discutir. A gente está com tempo, Cristiano. Se alguém tiver alguma pergunta, eu já estou com 300 perguntas para te fazer aqui, mas se você quiser continuar com os casos, acho que está bastante interessante. O que você acha melhor? Você quer dar uma pausa para o pessoal te perguntar? Ou você quer apresentar? Você está à vontade. É porque eu fico com medo, assim, que já passou bastante tempo, né? Então, claro que a gente sempre tem mais casos para apresentar, assim. Por exemplo, esse aqui é um caso muito complexo, assim, que envolve bastante coisa da cirurgia torácica pediátrica, né? E bastante patologia também pulmonar, assim. De repente, eu apresento só esse caso aqui. Bom, esse aqui então, assim, esse aqui era um paciente de 6 meses com cianose estridor, né? Ele tinha uma veia cava superior esquerda drenando para a veia cava superior direita, né? Ele tinha também uma cimitarra, né? Então, quase não funcionava o brônquio, o pulmão direito desse paciente, né? Esse aqui era a broncoscopia desse paciente. Isso aqui é tudo que a gente pode fazer e pode dar errado. Por isso que eu gosto de apresentar esse caso assim. Tudo que a gente fazia não dava certo, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi a broncoscopia, né? Então, esse paciente tinha uma malácia do brônquio principal direito, né? Então, tinha alguma... Ele estava tossindo, olha só como era fechado todo o brônquio principal direito, né?
O lobo superior direito aparecia quase que nada. A gente não tinha bronco de lobo médio, então o bronco de lobo médio era